O seminário Crise, Guerras e os Limites dos Direitos Sociais tinha como objetivo justamente compreender os elementos centrais da conjuntura que nós estamos passando. E uma das coisas mais importantes que nós temos é que, no levantamento que eu fiz, os gastos militares subiram cada vez mais. Os gastos com o serviço da dívida, mais ainda. E os direitos sociais, cada vez mais atacados. Hoje nós vamos ver como que isso se manifesta no caso da União Europeia. Codiola, pode subir. Bom, antes de qualquer coisa, só lembrar, Codiola, para quem não sabe, ele é argentino, saiu da Argentina, acho que com 17, 18 anos, devido à ditadura militar, onde depois foi para a França, onde ele fez mestrado e doutorado. Em seguida, ele retorna, aliás, ele fica um ano como professor visitante nos Estados Unidos, depois volta para o Brasil e ele está há 41 anos na USP, e eu diria que a contribuição dele não é só mas a contribuição dele, porque ele é um grande militante do movimento docente, também onde ele participou na DUSP e no Andes, e eu diria um dos maiores organizadores dos grandes seminários que nós já tivemos. Infelizmente, nesse momento nós estamos vivenciando 100 anos de Lenin e não foi possível organizar os grandes seminários que Codiola organizava, mas vai ter um livro em breve. Então, inicialmente Codiola vai fazer a sua exposição e depois eu vou falar sobre o capítulo que eu fiz nesse livro, que está ali para vender por R$30. Então, Codiola, é com você. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com velhos amigos, com todos vocês, com Meneses, com Valéria, com todos os companheiros que estão aqui. Aí foi feita uma biografia minha meio fantasiosa. Eu não saí com 18 anos da Argentina, saí com 25, certo? E saí dignamente condenado à morte pela ditadura militar, certo? Tinha que fugir porque senão ia me matar, certo? Então, depois eu fiquei 5 anos na França, onde me formei em História e em Economia, fiz mestrado em História, fiz doutorado em História, vim para o Brasil, nunca fui professor visitante nos Estados Unidos, mas não por um ano, fui professor visitante por 3 meses, fui professor visitante na Itália várias vezes, fui professor visitante na Índia, isso me orgulho mais do que ter sido professor visitante nos Estados Unidos, certo? Fui professor visitante na Índia, em Calcutá, e em outras universidades pelo mundo afora, certo? Agora, professor visitante, nunca parei de dar aula na USP, ou seja, nunca fui professor visitante por mais do que 2 ou 3 meses, de tal maneira de poder fazê-lo em período de férias, porque há 41 anos que dou aula na USP e não faltei um semestre sequer, certo? Há 41 anos que dou aula todos os semestres sem parar. Se me tocou viajar para o exterior foi nos períodos de férias, certo? Mas nunca fui, tomei muito a consciência a minha tarefa de professor. Bom, isto para esclarecer alguma. Fui do Andes, fui vice-presidente do Andes, estive no Andes, na DUSP, enfim, e militante político também. Mas aqui vou falar, o tema hoje é a guerra da Ucrânia. E, em primeiro lugar, uma introdução a esse livro. Tem livros aqui, fizemos 2 livros, um sobre a guerra da Ucrânia e outro sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Lamentavelmente, eu não trouxe muitos livros do Oriente Médio, então eu falei ontem de Argentina, e, no entanto, o livro sobre o Oriente Médio esgotou ontem, vendeu tudo, certo? Sobraram alguns da Ucrânia, que está aqui. Gostaria não ter de levar nenhum. Por favor, lhes peço, então, portanto, se quer comprar, vai estar aqui, tá aí. Tem um Pix aí, certo? E, por favor, não levem sem pagar, porque quem levar sem pagar, ou vai me condenar a eu pagar, porque eu tenho que pagar para a editora, certo? Eu vou pagar o livro de qualquer maneira, certo? Mas eu gostaria de que seja o leitor que eu pague e não eu que eu pague em nome do leitor. Me parece a coisa mais justa, certo? Além do mais, eu escrevi o livro, não preciso lê-lo novamente. Eu escrevi, editei e tudo mais.
Agora, vamos rapidamente, porque vou fazer apenas uma introdução à questão. A guerra da Ucrânia tem dimensões históricas, que as que mais me concernem, porque eu sou historiador, económicas e geopolíticas. Todas essas dimensões estão abordadas neste livro, a través de 5 capítulos que tem 5 autores diversos. Um sou eu, outro é o Meneses, que está aqui, um autor italiano, outro amigo Francesco Schettino, outro Daniel Gaido, que é um argentino, também muito amigo meu, grande historiador, etc. Que, digamos assim, num livro de dimensões reduzidas, aborda de maneira bastante completa. Você sabe que tanto sobre a guerra da Ucrânia quanto sobre a guerra do Oriente Médio não há praticamente livros no Brasil, certo? Não há livros sobre essa história. Então, este e outros sobre o Oriente Médio são praticamente os únicos livros que foram publicados até agora no Brasil sobre esses temas, certo? E, logicamente, são livros polêmicos, né? Agora vamos à questão da Ucrânia. Qual é a importância da questão? Aparentemente, aqui no Brasil, logicamente que a guerra está nos noticiários. Todo mundo liga a Globo, a TV Ponta Verde ou qualquer TV que tem por aí, e volta e meia no noticiário aparecem uns tanques, umas pessoas com metralhadoras, bombardeios e tudo mais. E todo mundo sabe que está acontecendo uma guerra. Mas ela é tão longe, certo? Acho que ninguém esteve aqui na Ucrânia, eu também nunca estive na Ucrânia, certo? Que pensam, bom, isso não é assunto para mim, tudo bem, é uma guerra lá, lamento muito, está morrendo muita gente, mas é uma guerra que não nos diz respeito. Lamentavelmente, essa guerra nos diz respeito, e muito, certo? Vou tomar o último fato que chamou a atenção a respeito dessa guerra. O presidente da França, Macron, declarou que, logicamente, junto com a União Europeia, os Estados Unidos e a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é o principal pacto militar do planeta, apoiam a Ucrânia, ou melhor, apoiam não a Ucrânia, é mais correto dizer, apoiam o governo ucraniano, exercido por um senhor chamado Zelensky, que tem uma peculiaridade que está deixando de ser uma peculiaridade. Antes de ser presidente, ele era cômico na TV ucraniana, certo? Ou seja, seu principal antecedente político era ter sido um artista de TV, certo? Bom, isto é uma coisa que está se repetindo, porque agora temos na Argentina, eu tive que falar disso ontem, um presidente com características muito excêntricas, certo? Que fala com seu cachorro através de uma médium e coisas desse tipo, que antes disso tinha sido também um cômico da TV, um cômico contra a sua vontade. Pelo menos Zelensky sabia que era cômico. Milei nem sabia que era cômico. Ele fazia comentários, certo? E venceu as eleições na Argentina, criando uma situação de caos no país. Mas eu não vou falar de Milei, porque ayer cansei de falar de Milei. Falei de manhã na CBN, à tarde aqui não falo, agora vou falar da Ucrânia, e à tarde vou falar da guerra Israel-Palestina. Ou seja, estão me exprimindo como se fosse um limão, certo? Então vou tentar, está me fazendo falar o tempo todo de tudo, praticamente, certo? Daqui a pouco vão me pedir que eu fale de futebol ou de qualquer coisa. Eu falaria com mais prazer de futebol, certo? Bom, aqui Meneses esqueceu de mencionar que eu torço pelo mesmo time que torceu o Papa Francisco, certo? No São Lourenço de Almagro, certo? Eu joguei no São Lourenço de Almagro, além do mais, não somente torço, fui jogador no São Lourenço de Almagro. Então, vamos por partes. O que declarou este presidente Macron da França, que é um país que está na OTAN? Declarou que há 2 anos de guerra, essa guerra começou a 24 de fevereiro de 2022, quando tropas russas invadiram a Ucrânia. Havia toda uma história atrás disto, e eu vou me referir rapidamente a ela. Meneses depois vai falar das questões econômicas. E essa guerra se prolonga até hoje, com muitos mortos, e com uma situação que é catastrófica, principalmente para a Ucrânia, certo? Mas que também já tocou, em alguns casos, partes do território russo. Segundo os russos, essa guerra, em parte, se desenvolve também em território russo, porque Rússia reconhece a independência de 2 repúblicas situadas no leste da Ucrânia. Uma se chama República de Donetsk e a outra se chama República de Donbass. Estas 2 repúblicas autoproclamadas se encontram em região de maioria étnica russa dentro da Ucrânia.
Mas segundo Rusia, ya no son repúblicas ucranianas, son repúblicas que aderen a Federación Rusa. Então, segundo Rusia, não é uma guerra entre duas nações, Rússia e Ucrânia, é uma guerra que se desenvolve também em território russo. E Putin declarou, ao iniciar a guerra, que Ucrânia não existia e que isto era uma guerra interna da Rússia. Por quê? Porque Ucrânia tinha sido uma invenção de Lenin, certo? Porque Lenin tinha concedido independência nacional a um território que não merecia ter independência nacional, porque Ucrânia, na verdade, sempre tinha sido uma parte da Rússia. Lenin inventou, os bolcheviques, na Revolução de 17, supostamente inventaram a Ucrânia, e isso criou a porcaria que está nos levando atualmente a essa guerra. Declarou Putin, o principal dirigente da Rússia. Agora, e que disse Macron nos últimos dias? Nos últimos dias, isso declarou Putin no início da guerra. Agora, Macron disse que a OTAN ia investir tropas na Ucrânia. E diante do fato da possibilidade, imediatamente outros porta-vozes da OTAN falaram que não, que por enquanto isso não está previsto. É claro que a OTAN já está combatendo na Ucrânia, desde o início da guerra, porque o exército ucraniano é treinado por oficiais da OTAN. As armas da Ucrânia são armas da OTAN e são fornecidas basicamente por dois países, a Alemanha e principalmente os Estados Unidos da América, certo? E que estão investindo dinheiro, armas, treinamento militar, etc. O único que falta é a OTAN mandar tropas da OTAN, ou seja, tropas alemãs, francesas, norte-americanas, sei lá, espanholas, italianas, enfim. E aí virar um pandemônio. Em primeiro lugar, porque seria uma guerra que já não confrontaria russos contra ucranianos, confrontaria praticamente pessoas de todas as nacionalidades europeias, certo? E em segundo lugar, porque como respondeu Putin, se a OTAN fica fazendo a guerra contra a Rússia na Ucrânia, isto significa que vão estar em confronto direto duas potências nucleares. Ou seja, que a qualquer momento a guerra por armas convencionais, tanques, metralhadoras, mísseis, drones e tudo mais, pode se transformar numa guerra onde sejam lançados artefatos atômicos, numa palavra, numa guerra nuclear. E se arma uma guerra nuclear aí, bom, salve-se quem puder, porque em breve teremos uma guerra nuclear num teatro muito mais amplo. Porque o grande sustento da Rússia nessa guerra é a principal concorrente dos Estados Unidos e da União Europeia no mercado mundial, é a China. Certo? Então, portanto, rapidamente a China se veria envolvida no conflito. Ora, se tivéssemos uma guerra na qual estão envolvidos Rússia, China, os países da OTAN, inclusive o principal país da OTAN que é os Estados Unidos, os países europeus, etc., nós que vamos ter uma guerra mundial com o uso de artefatos atômicos, a terceira guerra mundial. Então a situação é grave, e dizer que vamos ficar fora, olhando de longe, isso não vai acontecer. Inclusive porque numa guerra dessas características, Argentina, Brasil, que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial ficaram fora do teatro dos acontecimentos, fora mais ou menos, né? Todo mundo sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, tropas brasileiras combateram na Itália, né? Era a FEB, né? Então, portanto, o Brasil participou com soldados na Segunda Guerra. A Argentina se manteve neutral, mas teve uma batalha famosa da Segunda Guerra que foi no Rio da Prata, né? Que foi o afundamento da principal nave, da nave insígnia da frota alemã, que se chamava Graf Spee. Esse Graf Spee está aí afundado no Rio da Prata, né? Ele afundou junto com seu capitão, foi perseguido pela frota inglesa, afundou aí e os marinheiros fugiram e foram parar em Buenos Aires, certo? Onde o governo militar, que governava a Argentina, que simpatizava com a Alemanha, os alojou em pensões, certo? Meu pai, por acaso, morava numa dessas pensões, porque meu pai era de Córdoba e tinha ido a Buenos Aires tentar conseguir um trabalho melhor, certo? E virou amigo desses soldados alemães. Nenhum deles era nazista, aliás, a maioria deles não estava nem aí com política. Achavam que nazismo era como qualquer partido político, certo? Não tinha a menor importância. E meu pai, me lembro, lhes perguntava: bom, quando terminar a guerra, vocês voltam para a Alemanha? E eles falaram: nem louco,
eu vou ficar aqui a vida inteira, e ficaram aí a vida inteira. Por que eu vou ficar aqui? Olha, cara, é a primeira vez que eu vejo um bife desse tamanho na minha vida. Ele nunca tinha visto, certo? Um bife como o que comíamos nos argentinos. Isto é o paraíso. Os marinheiros do Graf Spee ficaram na Argentina, certo? Eu joguei contra vários deles, os filhos, não contra os marinheiros, contra os filhos deles, porque eu jogava handball no time do San Lorenzo, certo? E a maioria dos times de handball da Argentina eram alemães, eram de colônias alemãs, porque o handball é muito popular na Alemanha, certo? Isso para se lembrar. Bom, então para nós a Segunda Guerra Mundial foi isso, uma coisa que vimos de longe. Como máximo, uruguaios e argentinos viram desde uma arquibancada privilegiada, que são as duas margens do Rio da Prata, certo? Como a frota inglesa afundava um navio alemão, certo? Lá pelo ano 1943, certo? Desta vez não vai ser assim. E a prova de que não vai ser assim é que nós já temos a reativação de uma das principais frotas norte-americanas que está patrulhando as costas sul-americanas, certo? E que já ameaçou, por boca do seu presidente Trump, no seu devido momento, não, de Trump, com investir e invadir a Venezuela. O primeiro país que sofreria as consequências de uma guerra desse tipo seria a Venezuela, sem a menor dúvida, onde é uma situação muito tensa, certo? E onde é uma situação de crise fronteiriça com a Guiana, né? A propósito do Essequibo, um território que é metade da superfície da Guiana, certo? Que está disputado entre Venezuela e a Guiana, e onde Lula andou fazendo de intermediária nos últimos dias, certo? Porque ele, não sei se ele tem uma cabal ideia, sabe que se explodir uma guerra aqui, ela vai se juntar com a guerra no Oriente Médio e com a guerra na Ucrânia para configurar um cenário de guerra que desta vez não vai poupar a América Latina. E em segundo lugar, porque a principal base militar de um país da OTAN no hemisfério sul, em todo o hemisfério sul, ou seja, do Equador para baixo, se encontra a 400 quilômetros da Argentina, muito perto das costas argentinas, nas Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas, que eram ilhas aí que tinham uma importância estratégica, mas cuja principal importância era um tipo de molusco que é consumido pelas baleias, foi disputada numa guerra entre Argentina e Inglaterra no ano 1982. Ele publicou um livro sobre o assunto que se chama A Outra Guerra do Fim do Mundo, certo? E depois dessa guerra, na qual Inglaterra derrotou a Argentina, certo? Que teve uma quantidade significativa de mortos, principalmente do lado argentino, certo? As Ilhas Malvinas viraram uma plataforma militar anglo-norte-americana, onde há armas muito poderosas aí estocadas e provavelmente haja inclusive armas nucleares muito perto daqui. Então, portanto, isto que está acontecendo na Ucrânia não é uma coisa para vê-la de longe no noticiário da Globo às 8 da noite. Sim. É uma coisa que nos diz respeito. Vai acontecer, não vai acontecer, nós não sabemos. Em qualquer hipótese, vejamos um pouquinho, e vou falar rapidamente disso, depois ceder a palavra a Menezes e depois responder a perguntas do plenário. De onde se origina o conflito ucraniano? Vou por partes. A Rússia, a Ucrânia é parte da Rússia, enfim, tudo isso. Na verdade é o seguinte, a Ucrânia é parte o Estado russo, a Rússia, como Estado unificado, teve sua origem não na Rússia, mas na Ucrânia. O primeiro Estado eslavo da região não foi o Estado russo, que era o Principado de Moscou, era o Principado de Kiev. E que é Kiev atualmente? Kiev é a capital da Ucrânia. Foi aí onde se criou a primeira dinastia eslava da história. O que aconteceu com o Estado de Kiev, que foi o primeiro Estado, entre aspas, russo da história? Foi varrido pelos mongóis. Os mongóis, a horda de ouro, entraram, o Império Mongol, que foi um dos maiores impérios da história, na virada do primeiro para o segundo milênio, investiram muitas regiões, inclusive Oriente Médio e tudo mais, investiram naquela região. E os mongóis, certo, ficaram por aí, mas foram posteriormente derrotados, certo? Mas deixaram sua traça aí, né? Suas marcas.
eran chamados de tártaros na Rusia, certo? E deixaram muito, por exemplo, uma pessoa com antepassados mongóis, tártaros, bem conhecida, foi um senhor chamado Lenin. Todo mundo viu o retrato de Lenin e sabe que ele tinha olho puxadinho. Esse olho puxadinho não é russo, esse olho puxadinho é tártaro, certo? Porque os mongóis ali estiveram. Foi da derrota do Estado mongol e do surgimento do Principado de Moscou que surgiu o Estado russo, que nós conhecemos, certo? Atualmente. Esse Estado não resultou da unificação, resultou da expansão do Estado russo, de onde vem a palavra Rússia. Rússia é a palavra, que tem origem finlandesa. Russi são os que remam. Então, a palavra Rússia tem uma origem que não é russa propriamente, é finlandesa. E, portanto, mas se concebeu como uma continuidade do antigo Estado eslavo de Kiev. E Rússia foi uma entidade sempre problemática. Por quê? Porque desde que nasceu em torno do Principado de Moscou foi se expandindo como um absolutismo, o absolutismo russo, que se expandiu no leste até a fronteira com a China, ocupando toda a Sibéria, chegou até a América, ocupou uma parte do que atualmente são os Estados Unidos da América. O estado mais ao norte dos Estados Unidos da América se chama Alaska. Alaska era um território russo que foi vendido pelo último czar aos Estados Unidos, certo? Foi vendido por 3 tostões, certo? Foi tão bom negócio quanto a venda do Acre, que era boliviano e que foi vendido ao Brasil, certo? Como dice Evo Morales, foi vendido por 3 cavalos. O Acre não era brasileiro, era boliviano, certo? E Alaska foi vendida pelos russos porque ese estreito que separa Alaska da Asia, por onde pasaran os primeiros habitantes da América, e depois desceran e viran até o Brasil, e viran até a Argentina e tudo mais, se chama Estreito de Bering. E por que se chama Estreito de Bering? Porque quem o pesquisou pela primeira vez foi um sábio russo chamado Bering, ou seja, que o nome do estreito vem da Rússia, não vem dos Estados Unidos. Bom, ou seja, que foi um estado que foi se expandindo, mas profundamente centralizado no estado de Moscou, onde havia um rei que era chamado de Czar, que Czar é a forma eslava de falar Caesar, ou seja, de falar César, porque se considerava como a terceira encarnação do Império Romano. Ou seja, a primeira tinha sido o Império Romano, que todo mundo conhece, capital Roma, certo? Que foi destruída no século V, foi destruída diversas vezes. Uma é retida como a principal, que foi no ano 453, quando um povo, os vándalos, investiram Roma, mas não eram os primeiros que haviam investido Roma. Aí, digamos assim, simbolicamente caiu o Império Romano de Ocidente. Mas sobrou o Império Romano de Oriente. O Império Romano de Oriente tinha seu capital numa cidade chamada Constantinópolis, que era a cidade de Constantino, que era um imperador, por isso se chamava Constantinopla. Atualmente essa cidade continua existindo, tanto como continua existindo Roma. Se chama Istambul, certo? E não é parte da Turquia, mas não é a capital da Turquia. A capital da Turquia se chama Ankara, certo? Fica no interior. Mas é, sem dúvida, a cidade mais importante da Turquia. Istambul, que era Constantinopla, atualmente muita gente continua a chamá-la de Constantinopla, certo? Foi a sede da chamada Segunda Roma, a sede do quê? Do Império Cristão. Roma foi o primeiro Império Cristão, quando Roma se transformou num Império Cristão, certo? E o arzobispo de Roma foi coroado como Papa, ou seja, como chefe da igreja, posteriormente. Quando o Império Romano, digamos, foi destruído, o centro do cristianismo ficou em Constantinopla, mas houve uma cisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. A Igreja do Oriente, certo, que continua existindo, é a chamada Igreja Ortodoxa, e não tem um Papa, tem patriarcas, certo, tem patriarca. E a sua liturgia não é em latim, é em grego antigo, certo? Eles fazem o sinal da cruz assim.
de direita para a esquerda, enquanto os cristãos facen a sinal da cruz ao contrario, de esquerda para a direita, certo? Ten o sinal invertido. E a misa ortodoxa, diferentemente da misa cristá, que era en latín, actualmente non, en portugués, en cualquier lingua, certo? E continúa sendo en grego, e é toda ela cantada. Eu tive nunha vez en Bulgaria e un amigo me levou ver unha misa ortodoxa, e fiquei moito divertido aí vendo a misa, toda cantada, con persoas con chapeus exquisitos e tudo máis. Nunca tinha visto unha igreja, unha misa ortodoxa. Esa segunda Roma, que foi Constantinópolis, foi destruída pelos turcos, pelos islámicos, os turcos islámicos, non pelos árabes, mas pelos turcos arabizados ou turcos islamizados. Mehmed II, Mahomet II, invadiu Constantinopla e a incorporou ao, digamos, ao territorio de expansión islámica. Esa foi a segunda Roma. Cando se criou Moscou e cando foi destruída Constantinopla, Moscou se proclamou a terceira Roma. Ou seja, a primeira foi Roma, a segunda Constantinópolis e a terceira, ou seja, que foi un estado que nasceu con unha vocación mesiánica. Porque a vocación do cristianismo é conquistar o mundo inteiro, por ser a única, dicen, religión universal, porque o Filho de Deus veio para os cristãos, non veio para os chineses nem para os japoneses, veio para os cristãos. Agora, o Filho de Deus trouxe a súa mensaxe non só para os romanos ou para os gregos, supostamente trouxe para todo o mundo, inclusive para os chineses e os japoneses, certo? E por enquanto non ouvira moito desa mensaxe, porque a maioría non é cristã, certo? Mas de cualquier maneira, os estados que se proclamaran cristãos proclamaran pela propia esencia da religión cristá a de ser a única religión verdadeira e a ser monoteísta e única verdadeira, súa vocación de conquistar o mundo. Iso foi o caso de Roma, foi o caso do Imperio Bizantino, chamado de Imperio Bizantino, o Imperio Romano de Oriente, que era chamado tamén de Imperio Bizantino, e foi o caso da Rusia. O Estado ruso foi se expandindo, rusificando as regións que podía, mas rapidamente viu que era imposible rusificar tudo, mas se expandiu moito e chegou a unha serie de compromisos pelos quais, por exemplo, o Imperio Romano absorbeu un velho reino, o Imperio Romano, o Imperio Ruso, absorbeu un velho reino con longa tradición de goberno propio chamado Polonia, que o mundo sabe onde é a Polonia, e querendo impor o ruso como lingua da Polonia e a igreja e a fe ortodoxa como fe polaca. O problema é que os polacos non toparan nem o ruso nem a fe ortodoxa, continuaran católicos e continuaran falando a lingua deles, que se escribe con caracteres latinos, en cuanto o ruso, así como búlgaro, croata e outras linguas, se escriben con caracteres que foran criados por un santo da igreja chamado São Cirilo. Entón por iso se chaman caracteres cirílicos, esas letras rusas que todo o mundo viu, que son, parecen todas escritas ao contrario, que non é verdade, é unha caricatura. Entón o Estado ruso se expandiu e criou o Imperio Czarista, o maior territorio comprendido nun país no mundo, e até o día de hoxe, a pesar de que ese velho Estado xa non máis existe, a Rusia continúa sendo de longe o maior país do planeta. É maior que a China, é maior que o Brasil, é maior que os Estados Unidos, é maior que cualquier país do planeta. Non é a principal economía do planeta, moito longe. O PIB ruso actualmente é inferior ao PIB do Brasil, certo? Mas, como tamaño de país, que é o maior do mundo. Que aconteceu con ese tema? Todo o mundo sabe, non vou resumir a historia da Rusia, que era un estado permanentemente tensionado, porque era centralizado nun mini estado autocrático dirigido por un czar, certo? César, porque era a reencarnación do velho César romano, certo? Con unha religión oficial, a religión ortodoxa, certo? E pretendendo impor a autoridade do czar e a rusificación a todo o vastísimo territorio. Como non era posible rusificar todo o mundo, mongóis, gente das máis diversas nacionalidades, centenas de nacionalidades, chegou a unha serie de compromisos pelos quais en todo ese estado a lingua oficial era o ruso, mas non era falado en moitas partes, certo? En moitas partes era falada a lingua local, certo? Mas a administración era rusa. E había fortes tensións.
Depois, houve un forte desenvolvemento capitalista que, ao lado desas tensões, xuntou outra tensão, dominio da grande nobreza, grande propietaria de terras. Y surgiu un proletariado, debido principalmente aos investimentos estrangeiros, nas principais cidades, que eran basicamente São Petersburgo, que é unha cidade que foi construída a partir do zero, como Brasilia, por un imperador que se chamaba Pedro o Grande, certo? Que quería europeizar a Rusia. Por qué? Porque a Rusia acababa de perder unhas guerras por causa de que seu exército era un exército aínda medieval, e cando confrontou con as tropas europeas organizadas de maneira como exércitos capitalistas, certo? Apañou feio. Entón Pedro Grande falou: non vamos a apañar máis, temos que... Aconteceu tamén no Japón, todo o mundo viu ese filme O Último Imperador con Tom Cruise, certo? O propio imperador do Japón dice: ou nos europeizamos ou morremos, certo? Foi o que aconteceu na Rusia. Pedro Grande e criou unha cidade que é impresionante, chamada São Petersburgo, que fica non longe de Moscou, que é unha cidade era para ser o símbolo da modernidade rusa. Mas esa modernidade avanzou criando, acrescentando unha nova contradición, a contradición entre nacionalidades halógenas e nacionalidade dominante, que era dominante no Imperio Ruso, se desdobrou na contradición entre camponeses pobres e nobres grandes propietarios de terras, que levaba a sistemáticas revoltas camponesas, a principais das quais teve seu centro na Ucrania, que era parte do Imperio Ruso, mas onde se falaba ucraniano, certo? Que é parecido, digamos parecido. É da familia das linguas eslavas, mas non é ruso, é outra lingua, totalmente diferente, certo? Embora se escreva tamén con caracteres cirílicos, certo? Grandes revoltas camponesas e finalmente a última contradición, a contradición entre operarios que eran tratados peor que lixo e os grandes patrões industriais, a contradición propia do capitalismo, a contradición entre burguesía e proletariado. O resultado disso todo o mundo sabe cual foi, a Revolución Rusa de 1917, certo? Que foi unha revolución das nacionalidades, dos camponeses e tamén dos operarios. Só que quem a dirigiu non foran nem as nacionalidades nem os camponeses, que acabou dirigindo foran os operarios, a través de un partido que tiña a súa base na clase operaria, que chamaba Partido Socialdemócrata Bolchevique e finalmente chamado de Partido Comunista, certo? Pouco tempo depois da Revolución Rusa tíamos Partido Comunista por todo o mundo, inclusive no Brasil, onde ese partido foi criado en 1922, certo? Como Partido Comunista do Brasil, certo? E a ele aderiran Caio Prado Júnior, Jorge Amado, sei lá quen, aquí da Lagoa, seguramente alguma lagoano ilustre. Naquele momento a Revolución Rusa parecía a grande alternativa para o mundo e moito do mellor da intelectualidade do mundo inteiro aderiran aquilo que eran os partidos comunistas, a Internacional Comunista e tudo máis. Nese contexto, o problema a resolver era o de como estruturar a partir da Revolución Rusa, que se pretendía o inicio dunha revolución mundial, mas que ficou confinada aos limites do antigo Imperio Ruso, como resolver o antigo problema das nacionalidades. O problema das nacionalidades foi resolvido pelos bolcheviques, estabelecendo o pleno direito das nacionalidades non rusas a ter seu propio Estado. E así nasceu o Estado polonés moderno. Polonia se declarou independente. E outras repúblicas foranse declarando independentes. E houve unha guerra civil en torno onde a questón das nacionalidades ocupou un papel central, certo? Aí vi que o centro académico de vocês se chama Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo teve unha participación importante nese debate. Antes de ser asesinada, en 1919, ela dice: Lenin fez unha besteira, concedeu nacionalidade a todos os poviños, certo?